Olá, aqui é o Dr. Alexandre Feldman. Existe muito mal entendido com relação ao que é enxaqueca. As pessoas acham que enxaqueca é frescura, é coisa de quem quer chamar a atenção. Na verdade, esses mal entendidos ocorrem porque em quem sofre dessa doença, aliás, é uma doença, não é frescura, não é um modo de chamar a atenção. Se você conhece alguém que acha que enxaqueca é frescura, pede para essa pessoa assistir esse vídeo, porque vai receber o esclarecimento. A enxaqueca, ela tem esse problema de não ser bem entendida, porque todos os exames que o indivíduo faz quando sofre dessa doença aparecem normais. Então você tem aqueles sintomas que nós vamos falar nesse vídeo, vários deles, e vamos mostrar link para outros vídeos que você pode se aprofundar sobre o que é enxaqueca. Mas você tem todos esses sintomas que atrapalham muito a vida, e os exames que a pessoa faz, ou que você faz se você tem esse problema, vêm todos normais. Se você tem enxaqueca, você já fez ressonância magnética, tomografia, ou pode ter feito, porque você pode estar me assistindo aqui achando que, bom, eu tenho uma dor de cabeça há pouco tempo, eu não sei se é enxaqueca. Então continua escutando, nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Uma dor de cabeça, eu falei dor de cabeça, realmente dor de cabeça é um sintoma da enxaqueca, mas não é o único. Enxaqueca é um conjunto de sintomas, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Pode ser que em algumas pessoas, talvez até na maioria, a dor de cabeça seja o sintoma mais dramático, aquele sintoma que realmente chama mais atenção e que acaba levando a pessoa ao médico, mas isso não quer dizer que a enxaqueca é só uma dor de cabeça. Até mesmo para essas pessoas que têm a dor como principal sintoma, essas pessoas podem ter sim outros sintomas que não chamam tanto atenção por causa da dor ser tão grande, mas pensa só, tem gente que tem, junto com a enxaqueca, enjoo. Tem gente que chega até a vomitar durante uma crise de enxaqueca. E o que é uma crise de enxaqueca? Bom, a enxaqueca é uma doença crônica. Crônica, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma doença que tem hora para aparecer, um dia ela apareceu na tua vida, mas ela não tem hora para ir embora. Nossa, então é uma dor que começa e não vai embora nunca? Não, não é bem isso. A enxaqueca tipicamente vem com dores de cabeça que duram entre 4 horas e 3 dias. E aí, essas dores podem se repetir. Então, quando eu disse que é uma doença crônica, é no sentido que ela pode ter aparecido pela primeira vez. Aliás, as primeiras crises de enxaqueca não são necessariamente típicas. As dores podem ser curtinhas, então você tem às vezes crianças com dores de cabeça que duram um pouquinho, ou você tem adolescentes que nunca tiveram dor de cabeça antes e agora estão com uma dor de cabeça faz 2, 3, 4 semanas e ainda não foi embora essa dor de cabeça e nenhum exame está acusando algum outro problema. Bom, pode ser muita coisa, mas também pode ser enxaqueca. Mas não era para durar só de 4 horas a 3 dias? Era, mas no começo a enxaqueca pode ser atípica, então ela pode vir com durações que não são típicas, como essa de 4 horas a 3 dias, que aliás define a enxaqueca. Então vamos voltar para a definição, ou pelo menos critérios de definir a enxaqueca. A enxaqueca é um conjunto de sintomas cuja dor de cabeça dura de 4 horas a 3 dias. A enxaqueca pode vir com outros sintomas, como enjoo, vômito, aversão à luz. Então a pessoa com crise de enxaqueca pode ter um sintoma onde a luz incomoda. É claro que em quem sofre de enxaqueca, a luz pode incomodar até mesmo fora da crise, quer dizer, a pessoa não está com a dor naquela hora, não está naquela crise onde esses sintomas ocorrem, ela está andando na rua, só que a luz incomoda. Então isso também pode acontecer em quem sofre de enxaqueca. Barulho também dá uma hipersensibilidade, especialmente na hora da dor. E aí, qualquer barulho, especialmente barulho que vem do lado da dor de cabeça, aliás, a localização da dor de cabeça, da enxaqueca, pode ser em qualquer lugar da cabeça.
Pode ser de um só lado, pode ser dos dois lados, pode ser aqui na frente, que aí confunde com sinusite. As pessoas têm muita confusão com problemas de ATM, ou aqui ó, no pescoço, na nuca, ou mais tipicamente de um ou de outro lado da cabeça. Mas de novo, a dor pode se localizar em qualquer lugar da cabeça. A dor pode ter qualidade de latejamento, pode ter qualidade de pressão para fora, para dentro, sensação de que a cabeça está explodindo e realmente a pessoa fica com muito medo de estar com algum problema mais sério. Vai fazer os exames, ressonância, tomografia, até mesmo aquele exame de líquor, nada. E aí o que acontece? A pessoa fala assim, bom, eu não tenho nada. Ou o médico fala assim para a pessoa, você não tem nada. Falar isso é um verdadeiro erro, porque você tem os teus sintomas, eles não estão associados a uma alteração nos teus exames. O que o médico pode falar com propriedade é, os teus exames estão normais. Você tem alguma coisa que os exames não pegam. E aí uma dessas coisas pode bem ser a enxaqueca. Pode ser outra coisa? Pode. Então assim, a enxaqueca é uma dor chamada dor primária. Como assim dor primária? É porque a secundária, como o próprio nome diz, ela é secundária a um outro problema, que aí aparece no exame. Então você está com dor por causa daquilo. O que é a enxaqueca? É uma dor crônica, primária, que compreende, além da dor, vários outros sintomas. Como a enxaqueca é um conjunto de sintomas, a gente define a enxaqueca como uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas que aparecem como padrão numa doença. E aí o padrão desse conjunto de sintomas em quem sofre de enxaqueca compreende as dores de cabeça, os enjoos que podem ocorrer, o vômito que pode acontecer, a luz incomodando, o barulho incomodando, os cheiros também atrapalham, incomodam, a pessoa tem uma hipersensibilidade aos cheiros, não pode com perfume. Então assim, quem sofre de enxaqueca, se você conhece alguém que sofre de enxaqueca, toma muito cuidado, é preferível você não pôr perfume. Se você não conhece ninguém que sofre de enxaqueca, mesmo assim é um bom motivo para você não se encher de perfume achando que vai agradar. Poderá agradar algumas pessoas, mas poderá causar uma crise de enxaqueca em muitas outras. Quantas outras pessoas? São poucas? Será que então você fala assim, mas é uma ou outra pessoa que vai se prejudicar? Bom, já seria motivo suficiente, mas você tem que entender que a enxaqueca afeta uma estimativa que pode chegar a 1/5 da população. Então, você pensa assim, de 5 pessoas que você está vendo, uma provavelmente tem enxaqueca. Muitas vezes essa enxaqueca ainda não está diagnosticada, justamente por causa dessa dificuldade. A medicina lida bem com doenças que aparecem nos exames. Quando elas não aparecem, começa a dúvida. E infelizmente, quando se descartam todos os exames e se vê a pessoa com essa dor, às vezes até levando esse indivíduo ao pronto-socorro para tomar remédio na veia, porque os remédios via oral não estão funcionando, começa a haver uma confusão aí com problema psicológico. Olha, essa pessoa está fazendo isso porque ela tem problema psicológico, ela está querendo chamar atenção, ela está com outro problema, e quando na verdade não é. É mesmo uma dor causada pelo quê? Por um desequilíbrio químico no cérebro, uma má gestão dos estímulos sensoriais no nosso cérebro. O que é estímulo sensorial? É como as sensações chegam até a gente. Como assim? Luz é uma sensação, barulho, dor é uma sensação. Então o processamento dos estímulos sensoriais, a dor deveria ser encaminhada para os centros cerebrais responsáveis pela consciência da dor só quando ela é legítima. Na enxaqueca nada está provocando realmente essa dor, mas a dor existe. É como se os centros cerebrais que te dão a consciência da dor estivessem sendo ativados e legitimamente por causa de uma série de mecanismos. Eu vou convidar vocês para assistir um outro vídeo meu
sobre uma faceta da enxaqueca chamada enxaqueca sem aura e outra chamada enxaqueca com aura. Só para complicar um pouco, esses sintomas que eu falei até aqui são possíveis sintomas de enxaqueca sem aura. Existem ainda sintomas mais extraordinários que afetam 10 a 20% dos portadores de enxaqueca e que essas pessoas têm essa enxaqueca com aura. E aí eu quero que você assista o vídeo que está aqui no link para entender o que é enxaqueca com aura. Envolve distúrbios visuais, envolve formigamento, envolve alterações na fala. Assiste o vídeo no link para entender. Aliás, se você sofre de enxaqueca ou se você não sabe se sofre, se você tem uma dor crônica de cabeça, eu aproveito para te convidar para assinar esse canal. Assim você vai receber uma notificação a cada novo vídeo, o que é uma coisa bastante útil, que afinal aqui nós falamos muito sobre enxaqueca.